Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo deste domingo, para fechar o seu domingão com todas as últimas informações aqui do nosso Vasco da Gama. E um domingo, é claro, como tem sido já estes últimos dias do Vasco, muito movimentado, muito agitado, com movimentações se tratando do retorno do Cria, que hoje, inclusive, foi assunto nacional. Tivemos agora há pouco terminando, um jogo em homenagem ao Rio Grande do Sul, um jogo até, entre aspas, comemorativo, que toda a arrecadação dada da partida será destinada aí ao Rio Grande do Sul e toda a calamidade, infelizmente, que aconteceu nestes últimos dias, na região. Mas um jogo que teve também como um dos grandes assuntos exatamente o caso Coutinho, o hoje técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, e um dos ídolos aí para certa parte da torcida do Vasco da Gama, Nenê, falou sobre o retorno de Coutinho ao Vasco. A gente, é claro, vai trazer tudo aqui a vocês. Teve também um domingo de novidades quanto a Souza Alianco, que nestas últimas horas postou uma foto ao lado de Felipe Coutinho. Leão, que a gente falou com vocês ontem, o jogador que nesse momento vem sendo mapeado pelo Vasco, do nada, em suas redes sociais, posta uma foto ao lado do Coutinho. Olha, meu amigo torcedor, a gente não gosta muito das teorias de conspiração da internet, mas para bom entendedor, meia palavra basta. A gente vai falar sobre isso, vai falar também sobre novidades envolvendo o Gary Medel, sobre o treino que vem acontecendo no CT Moacir Barbosa, focado no jogo deste próximo domingo contra o Flamengo. Tem muitas novidades a trazer aqui a vocês agora, neste momento, e é claro, faremos questão de deixar todos aí muito bem informados. Mas olha, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, faço questão, é claro, de te avisar, nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão, que é o nosso primeiro vídeo do dia e sai sempre pela parte da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia e sai pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é exatamente esse vídeo que você está assistindo agora e sai agora pela parte da noite diariamente. Então, desde já, te peço aí a sua inscrição. Além disso, também curta o nosso vídeo, que é de suma importância para a divulgação do nosso trabalho. Ative o sininho de notificação, vem junto do canal. Vamos juntos aí chegar à marca, inclusive, dos 131 mil inscritos. Faltam poucas pessoas para chegarmos a esse número e contamos muito com você. Show de bola, Vascão! Vambora, sem muita enrolação? Fala logo de Vasco. A começar aqui com vocês este Boa Noite Gigante, falando sobre o que ocorreu exatamente nesta tarde de domingo, Pois como trouxemos hoje, pela parte da tarde, ocorreu aí um evento aqui no Rio de Janeiro, para ser até mais exato, no Maracanã. Tivemos aí uma partida entre duas equipes formada por jogadores, como por exemplo o Nenê, que ainda atua a nível profissional, ex-jogadores como Felipe Luiz, Diego Ribas e grandes ídolos nacionais, Caso aí de Petkovic, caso de jogadores como o Júnior, o Maestro Júnior, muitos jogadores aí do cenário do futebol brasileiro. A gente tem um assunto a falar sobre essa partida envolvendo o rival, mas eu quero falar sobre isso amanhã. Eu vou guardar aqui, mesmo querendo soltar isso a vocês, mas eu vou guardar para amanhã do Acorda Vascão. Eu quero focar tudo o que ocorreu nessa partida com relação a Felipe Coutinho, porque estivemos aí presentes nesse jogo, o Dorival Júnior, um técnico, inclusive, trabalhou com o Coutinho nas categorias de base do Vasco e levou o Coutinho, inclusive, ao profissional do Vasco da Gama, e o Nenê, que é um cria aí, assim, não do Vasco em si, mas um jogador que tem um carinho muito grande, muito amado pela torcida do Vasco. Há uma grande dúvida, Nenê é ídolo, não é ídolo, mas certo é, um grande amor do torcedor vascaíno pelo Nenê. O Dorival Júnior falou sobre o Coutinho, que já conhece, inclusive, e deixou muito bem claro que até já está no radar da seleção brasileira o Coutinho. Ele disse, fico feliz, Felipe Coutinho tem muita coisa para acontecer, pode ser muito importante ao clube, no caso ao Vasco, e ainda prossegue. É mais jogador que está em nosso radar pelas qualidades que possui. E o Nenê também falou sobre o Coutinho, mas é claro, não falou pelo lado de seleção brasileira, falou pelo lado de Vasco. E deixou muito claro que Coutinho representa um grito de esperança para a torcida vascaína. Então dê uma olhada aí nas palavras de Nenê
sobre o retorno de Não Coutinho. sei se chegou ainda, né? Mas com certeza representa uma alegria muito grande para o torcedor, um grito de esperança da torcida vascaína. E eu fico feliz que é um cara que ama o Vasco e a torcida ama ele. E o Vasco precisa desse tipo de jogadores, né? Eu senti isso na pele e fico muito feliz. Tomara que dê certo aí, ele possa ajudar muito o Vasco. E aí, torcedor animado com o retorno do Couto? Será que, assim como o Nenê deixou muito bem claro aí, é realmente esse grito de esperança para o torcedor vascaíno? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Porque, olha, a gente tem muita coisa ainda a falar sobre esse assunto Coutinho, né? Durante este Boa Noite Gigante e o que o Coutinho, né? A possibilidade de uma chegada dele vem trazendo aos bastidores do nosso Cruz Maltino. Porém, antes de falar sobre isso, eu quero trazer uma informação a vocês sobre o que vem acontecendo hoje no dia a dia do Vasco da Gama. No dia a dia, principalmente do CT Moacir Barbosa. E uma das principais tarefas de Álvaro Pacheco aqui no Vasco, a gente vem falando muito sobre isso com vocês, será resolver a situação do zagueiro chileno Gary Medel, né? Um zagueiro que tem contrato com o Vasco até o final do ano, mas que hoje não vem sendo utilizado, pelo menos não vinha sendo utilizado pelo técnico interino Rafael Paiva, e evidenciava-se uma saída do Medel. Medel era um atleta assim imprescindível quando se tinha Ramon Dias na beirada de campo, mas que com a saída de Ramon perdeu espaço. Até logo após a saída de Ramon Dias, né, muitas divulgações foram colocadas aí em imprensa de que nesse momento Ramon Dias tinha ali Medel como um grande prestígio, era um jogador que para o técnico argentino não seria banco de reservas jamais, e realmente teria até a braçadeira de capitão mesmo diante de tantas adversidades, né? A próprio GE e vários outros portais de notícias trouxeram muitas informações de brigas, bate-bocas, questionamentos entre Medel e o elenco do Vasco da Gama, que fizeram que o atleta de que vestiu a braçadeira de capitão do Vasco na última temporada perdesse seu prestígio no Vasco em 2024, né? Não tivesse moral com o grupo. E, meu amigo, sem moral no grupo, é difícil continuar. É difícil ter uma continuidade dentro de campo. Então, assim, a situação de Medel era uma situação muito preocupante para o Vasco da Gama. E aí, meu amigo torcedor, foi se passando o tempo, foi se passando os dias, com a chegada de Rafael Paiva e a saída do Ramon, a situação piorou ainda mais. E aí, após o Medel engolir um banco de reservas, um atleta que recebe R$800 mil por mês, um atleta de renome europeu, mundial, chileno, foi surgindo, né, especulações, informações de que o Medel poderia estar de saída para o Boca Juniors. O Boca o queria e o Medel queria o Boca. Lembrando, o chileno já teve até passagem pelo clube argentino. Mas há pouco tempo, o jornalista Fábio Torres, do canal Na Torcida Vascaíno, entrou em contato com o agente de Gary Medel. O agente de Medel é o André Cury. Pelo menos essa é a informação que nós temos e é concreto, tá? O agente do volante chileno, do zagueiro chileno, né, é André Cury. E se o Fábio Torres entrou em contato com o agente do jogador, o contato tem que ser feito com o André Cury. E a resposta foi que não tem, nesse momento, possibilidade do Medel deixar o Vasco. Ele até prossegue, o agente do jogador, dizendo que é o melhor zagueiro do Vasco da Gama nesse momento. Segundo aí a apuração do Fábio Torres, não há movimentos para uma saída do atleta. Sempre há sondagens, porém nada concreto. E hoje está nas mãos de Álvaro Pacheco, esse técnico que vem cobrando muito do elenco, vem querendo mais do elenco, vem tirando o máximo que pode de cada jogador. A avaliação, se Medel vai ser titular do Vasco e se vai querer Medel no Vasco para o restante dessa temporada. Sim, posso ser sincero, eu acho que o Medel vai recuperar sua vaga no time titular. A gente está falando de um atleta como o Medel, que tem bagagens por seleção chilena, tem bagagens por grandes clubes do futebol da Europa e está acostumado com o jogo em modelo europeu, algo que o Álvaro Pacheco está acostumado a trabalhar. Então, ao meu ver, hoje, dentre os zagueiros que há dentro do elenco, o Medel é um jogador que sai à frente. Mas mesmo diante disso, não há vaga cativa. Estará nas mãos de Álvaro Pacheco entender o que será feito com o jogador. E olha, meu amigo torcedor, se Medel sair, há uma possibilidade grande de que um atleta chegue aí. E a gente fala assim do Lianco neste Boa Noite Gigante, né? O Lianco é um jogador aí de 27 anos de idade, que fez 27 anos inclusive nessa temporada de 2024. 27 anos, normalmente para o jogador é um momento de auge. A gente ouve muito isso no mundo da bola, né? Que ali entre os 27 e os 29 é a melhor fase do atleta, onde o atleta consegue desempenhar bem, é onde o atleta está num nível de maturidade boa, de experiência boa e de uma intensidade física também boa. Assim, profissionalmente, a gente ouve muito que a partir dos 30 anos começa a queda do jogador, mas 29 é o ápice, 28 ali principalmente é o ápice. Então,
Teoricamente, não sabemos se na prática, mas teoricamente o Lianco hoje passa pelo seu auge no mundo da bola e principalmente no processo de sua carreira. O Lianco hoje tem contrato com o Southampton, da Inglaterra, e está emprestado ao Al Garrafa do futebol do Catar. Tem contrato com o Al Garrafa até o meio desse ano, mas informações é que ele não vai renovar. O contrato dele com o Southampton vai até o meio do ano que vem. E por que a gente está falando aqui com vocês sobre o Lianco? Porque nesses últimos dias a gente trouxe a informação aqui no canal, uma informação dada de forma inicial pelo jornalista Flávio Dias lá do canal Atenção Vascaínos, é que Lianco é um nome que estava aí na lista de possíveis reforços do Vasco da Gama para o meio do ano. Um nome que interessa ao Vasco da Gama, um nome que vem sendo mapeado pelo Vasco, olha, há muito tempo. Toda a janela de transferência, o nome do Lianco volta à mesa do Vasco da Gama. Foi assim no início do ano passado, na primeira janela de 23, na janela do meio de 23, na janela do início de 24 e agora novamente na janela do meio de 24. Então, das 4 janelas do Vasco, em todas elas o Lianco surgiu com a possibilidade de reforço. Em todas elas, o Vasco conversou com o agente de Lianco para tentar trazê-lo. Na do meio do ano passado, o Vasco até se aproximou muito. Inclusive, né, assim, a tom de trocar valores, de trocar conversas, avançar nos negócios, mas no final a coisa não dá e o Lianco tem sido emprestado ao Garrafa. O Vasco tinha o desejo de fazer exatamente a negociação no mesmo molde de negócio que o Garrafa fez, o empréstimo com opção de compra até o meio do ano. Hoje, Lianco volta ao Southampton e o Southampton está disposto, sim, a emprestar o Lianco a outro clube. Lianco, volto a repetir, que hoje está na lista de possíveis reforços do Vasco. Lianco, zagueiro de muita qualidade, seleção brasileira, de Torino, de Southampton. E Lianco, que de acordo com apurações que eu tive, é um torcedor do Vasco, tá? A gente vai mostrar essa imagem, vocês que está aparecendo. É uma imagem do Marcelo Vojnovic, que é o pai e agente do Lianco, compartilhando uma imagem da MVS Sports Marketing, que é a agência que cuida da carreira do jogador. Nessa imagem, a gente tem 4 camisas. A camisa do Lianco no Bolonha, a camisa do Lianco no Torino, a camisa do Lianco na seleção brasileira e uma camisa do Vasco. Pode se perguntar, Lucas, o Lianco jogou no Vasco? A resposta que eu vou te dar é, nunca jogou. Mas tem uma camisa do Vasco ali. O que evidencia-se mais do que nunca, que há um carinho pelo Vasco. Há um amor pelo Vasco. Há um sentimento muito maior que pode evidenciar que Lianco de fato é um torcedor do Vasco da Gama. Essa imagem, ela foi postada há muito tempo atrás, lá no meio do ano passado, quando o Vasco avançou nas tratativas pelo Lianco e acabou não fechando, não concluindo o negócio. Mas por que eu tô falando com o Lianco exatamente hoje, dia 26 de maio do nada? Porque ontem tivemos aí um casamento do Matheus Cunha, no Rio Grande do Norte. E o Lianco acabou de colocar uma imagem, neste domingo à tarde, simplesmente ao lado do Coutinho. Ao lado do Coutinho. Lianco ao lado de Felipe Coutinho. A gente não gosta, volto a repetir o que eu falei com vocês lá no início do vídeo, de criar nenhum tipo de teoria da conspiração. Nenhum tipo. Com post jogador. Mas, pô, na boa, assim, cara. A gente informa vocês que o Vasco tem o Lianco como nome de possível reforço. A gente sabe que o Coutinho vai voltar. E do nada o Lianco me coloca uma imagem ao lado do Coutinho. Ao lado do Coutinho. E assim, sinceramente, eu não sei se o Lianco tá com o Coutinho, tá? Porque, volto a repetir, ontem o Coutinho foi ao casamento do Matheus Cunha no Rio Grande do Norte. A informação que nós temos é que o Lianco não estava nesse casamento. Então, assim, ainda se cria mais uma brecha para acreditar que tem algo. Porque se o Lianco estiver hoje com o Coutinho, ok, é uma foto ali tirada num restaurante, num bar, tudo bem. Agora, se o Lianco não estiver com o Coutinho e simplesmente tirou uma foto da sua galeria e só jogou no Instagram, assim, de bobeira num domingo à tarde, mediante a tudo que está acontecendo, aí, meu amigo, é muito pano, assim, pra manga. É muito pano pro torcedor vascaíno acreditar em alguma coisa. Então, essa foto foi postada. A informação é que Lianco e Coutinho são amigos pessoais, né? Amigos, inclusive, de seleção brasileira. Os dois jogaram juntos em algum momento pela seleção. Então, essa é a informação que nós temos. Mas, assim, meu amigo, é realmente algo que mexe, né? Mexe com o imaginário do torcedor. Essa bomba colocada à mesa, uma foto do Lianco postada, que faz com que o torcedor vascaíno fique louco com a possibilidade de contratação desse zagueiro aí. Bom de bola, tá? Zagueiro que se destacou muito no São Paulo, brilhou com a camisa do Clube Paulista, não à toa, foi vendido logo ainda jovem para o futebol da Itália. Ele saiu do Brasil muito jovem, tá? Só para você ter noção, a venda dele do São Paulo para o Torino, à época, foi feita aí no valor de quase 50 milhões de reais. Isso em 2017. Então, zagueiro que saiu
do Brasil com muito prestígio, mas que acabou não rendendo aquilo que era esperado no futebol europeu. Mas mesmo assim tem passagens por grandes, né, da Europa. E falando em passagens por grandes da Europa, e falando em jogador envolvendo o Coutinho, esse Pacoutinho tá sinistro, meu amigo torcedor. Vou até colocar no título do vídeo, né, Pacoutinho de reforços, porque realmente é a grande realidade. Porque a informação que nós temos, a gente trouxe a vocês no Acorda Vascão de hoje, que amanhã o Souza vai desembarcar aqui no Rio de Janeiro, segunda-feira está confirmado. O Souza vem para o Rio, domingo, estará ao lado de Coutinho para assistir o Vasco da Gama e Flamengo. E a informação é que o nome do Souza já foi levantado ao departamento de futebol do Vasco. Essa informação foi dada pelo canal Na Torcida Vascaíno, que esse nome já está na mesa do departamento de futebol do Vasco. A primeira reação, pelo menos até o momento, foi muito positiva. É inegável que o Souza tem um desejo grande de voltar ao Vasco. Lucas, por causa do desejo do Souza, ele vai voltar? Não. Lucas, porque o Coutinho quer o Souza no Vasco, ele vai voltar? Não. Mas é um desejo. É uma vontade. O Souza está disposto. O contrato com o Basak Serrir vai ser rescindido. Vai ser rescindido. Então ele vai ficar livre no mercado. E aí, meu amigo torcedor, é só depender do Vasco para trazê-lo de volta ao Vasco. Depender do Álvaro Pacheco, depender do Pedrinho, que é o presidente, depender do Pedro Martins, que é o diretor executivo, e depender do Lúcio Barbosa, que é o CEO. Se todas as partes estiverem em conjunto, chegado a um denominador comum quanto ao Souza, ele estará junto do Coutinho aqui em julho, vestindo a camisa do Vasco da Gama. E já vou dar minha opinião, tá? Lucas, o que você acha? Com todo respeito aos atletas que hoje vestem a camisa do Vasco. Mas hoje, eu não quero nem citar nomes porque é chato. Mas hoje o Souza é melhor que muitos, e a minha opinião, se pegar posição a posição, é melhor do que todos ali. Todos. Melhor que todos. Tecnicamente, muito melhor. Pela questão física, ok, tem como brigar. Mas tecnicamente, é muito melhor do que hoje os atletas que estão no nosso Vasco. Então, assim, poderia trazer um melhor no meio do ano? É claro. O Souza tem que ser nossa meta? É claro que não. Mas se olharmos hoje para o elenco, o Souza é melhor. Então, se tem um jogador bom no mercado, dando sopa, querendo jogar no Vasco, ao lado do seu melhor amigo, traz, pô. E acima de tudo, é um atleta que ama o Vasco. A gente pode reclamar das atitudes do Souza quanto ao Vasco, mas não reclamar do amor que ele tem pro Vasco, porque ele sempre mostrou esse amor. Sempre mostrou muito carinho pelo Vasco da Gama. É um nome pesado no vestiário. Essas coisas, ao meu ver, contam. Mas é ver o que o Vasco da Gama fará. É ver o que o português Álvaro Pacheco dará de aval ou não para o retorno do Cria. Mas enfim, essa é a informação que a gente traz. O nome já está aí na mesa, Departamento de Futebol, e a ver as cenas dos próximos capítulos. A gente fica por aqui. Esse